Olá, amigos e amigas! O novo tema do quadro Ponto de Vista será Puritanismo e Hipocrisia. Vivemos em tempos de hipocrisia e demagogia. Isto é um fato incontestável. Há quem diga, inclusive, que a hipocrisia para muitos se tornou a regra e não a exceção. Nesse contexto, vemos ditos cristãos que condenam livros, revistas, filmes, séries, novelas e outros programas de TV, ao passo que na festinha dos filhos permite que se toquem as músicas mais inapropriadas, bem como não os orienta em relação ao comportamento ou mesmo quanto aos efeitos nocivos da adultização infantil. Lembro-me, como hoje, que quando criança ia às festas infantis e as músicas mais ouvidas eram dos grupos Mamonas Assassinas e El Chan. Os pais achavam lindo os filhos pequenos dançarem ou cantarem aquelas músicas. Quem não se lembra da febre que foi a música Na Boquinha da Garrafa? Pois é, canção esta com total referência ao sexo e que muitos jovens dançaram. Hoje, não muito diferente daqueles tempos, o que rola nas festas é o funk, que mesmo popular ainda possui letras e gestos totalmente sexualizantes, isto é, totalmente inapropriados para as crianças e adolescentes. Mas, em qualquer evento social, ele é tocado, inclusive dançado, com a permissão e omissão dos pais. Então, ao mesmo tempo que se prega um puritanismo exagerado, permite-se o acesso a conteúdos totalmente inadequados. A influência, que antes era externa, se tornou interna, e com a aval dos pais. Vemos líderes religiosos pregando fervorosamente contra essas influências, mas também vemos o funk gospel, o axé gospel, o pagode gospel, dentre outros. A mundanização da igreja é uma verdadeira hipocrisia. O que haveria de diferente entre um funk proibido e um funk gospel? Apenas a letra? O ritmo e a dança seriam os mesmos ou se exigiria que os dançarinos não rebolassem até o chão? Percebe a contradição? Isso é até irônico. Essa adaptação de ritmos mundanos e sensuais ao contexto da música gospel é apenas uma estratégia atrativa de captação de fiéis. Não visa a conversão ou a mudança de vida. É uma tática de assemelhar a igreja ao mundo, com o objetivo de obter mais ganhos e poder. Quanto mais pessoas na igreja, maior será a arrecadação. Novamente, reina a hipocrisia. Vemos campanhas de censura e ou tentativa de proibir a exibição ou distribuição de determinadas obras. Mas na vida privada, poucos praticam o que pregam. É claro que existem limites para a liberdade de expressão, pois essa não pode chegar ao ponto do artista cometer um crime de escárnio ou vilipêndio com a fé alheia. Contudo, hoje vemos líderes envolvidos em escândalos de corrupção, pornografia e mesmo crimes sexuais. Percebe que muitos pregam o puritanismo, mas apenas para os outros? A regra não se aplica a eles próprios. Já vi casos de pessoas se reunirem para assistir um filme e em dado momento passar uma cena, diríamos, inapropriada, e o mais puritano simplesmente desligar a televisão, tirar o filme ou escolher outro, ainda que os demais amigos quisessem assisti-lo. Esse puritanismo exagerado está intrinsecamente ligado ao fanatismo. Não há como viver em uma bolha e tentar fugir de tudo. Nos dias de hoje, temos que saber absorver o útil do inútil. Não se pode tentar evitar tudo e a todos. É claro que se deve viver exercendo os valores da ética, da moral, do respeito e dos princípios cristãos. Entretanto, tentar demonizar tudo o que se vê não muda o fato dessas coisas existirem. Tentar ser puritano apenas para os erros alheios é viver na mentira. Todos erramos, todos pecamos. Deve-se buscar a perfeição, mas tentar evitar que as coisas aconteçam ao nosso redor é criar uma ilusão de vida, uma utopia. Percebemos diversos problemas morais na formação do caráter e da personalidade de muitos. Isso se deve ao contexto no qual a pessoa foi inserida. Isso não significa que a pessoa seja ruim, mas que ela foi influenciada por esse contexto. Ela pode mudar, todos podem. Não se pode julgar essa pessoa e considerá-la promíscua, ou mesmo evitá-la. O que se deve fazer é mostrar o verdadeiro amor de Cristo. Ao conhecer esse amor, a pessoa mudará. O que não a mudará
é a tentativa fanática de expor o seu puritanismo, dizendo que a pessoa vai para o inferno se continuar a fazer o que está fazendo. Lembremos que as prostitutas e os publicanos nos precedem do reino de Deus. Ademais, me recordo de uma frase de Madre Teresa que cala a boca de muitos. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. De nada adianta falar bonito e não fazer nada. A verdadeira oração se traduz nos verbos orar e agir. Aliás, a fé sem obras é morta em si mesma. Vivemos em tempos de cristãos julgadores e críticos. Julgam seus irmãos e criticam tudo o que consideram errado. Olham o cisco no olho do irmão, mas não veem a trave que está rente ao nariz. O lugar em que mais podemos observar o falso puritanismo ou puritanismo exagerado é nas redes sociais. É cada postagem que só vendo para acreditar. Muita gente considera a internet uma terra sem lei, um local no qual vale tudo, e que as atitudes tomadas através dela não constituem crimes ou mesmo pecados. Valendo-se dessa suposta proteção que a internet oferece, muitos se põem a julgar, criticar, ofender, difamar, caluniar e injuriar o seu próximo. Mas o que eles ganham com isso? Nada. Talvez um processo. O que eles perdem com isso? Bem, eles podem abrir mão da própria salvação. Esse é o risco que se tem ao ver os erros alheios no lugar dos próprios e considerar-se um puritano, um ser livre da mácula do pecado, quando na verdade todos erramos e todos pecamos. A busca pela santidade é um exercício diário e um planejamento de vida. Aliás, Deus nos convida a sermos santos, como Ele é santo. Somos imagem e semelhança de Deus. Por essa razão, devemos buscar viver uma vida baseada nos valores e princípios que regem o cristianismo. Os princípios que regem essa vivência são considerados mandamentos e se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Agindo assim, seremos humildes, mansos, pacíficos e compreensivos. Julgar o próximo jamais foi e jamais será um princípio cristão. O hipócrita, por ser falso, não encontrará a paz eterna. Ao contrário, será afastado dela. Eu encerro mais essa reflexão por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.